Débora Rodrigues, da direção executiva da BONG. Nós estamos hoje aqui com um time potente de convidados e convidadas. Débora, ainda não foi. Desculpa. Eu estou no celular, não estou conseguindo ver nada, viu? Agora foi. Começamos. Tarde. Eu sou a Débora Rodrigues, da direção executiva da BONG, e nós estamos aqui hoje com um time potente aí de convidadas e convidados para fazer o encerramento, né? O encerramento com chave de ouro, né? A gente começou com um pontapé inicial bacana e a gente termina mais esse curso de relações internacionais, o Brasil no mundo em transformação. E aí nós estamos hoje aqui com Mamadou Diolo, né? Vou fazer a apresentação na hora que for passar para ele, com a Taíde Mota, com a Ana Tereza e com a Cime, né? Esse curso é a segunda etapa, né? A primeira turma foi em 2020 e agora nós iniciamos em 2021 mais uma turma, atendendo um perfil de cursistas, de militantes e ativistas de organizações da sociedade civil e movimentos sociais, estudantes de relações internacionais ou interessados na área, e outros segmentos sociais que se interessaram pelo curso. O curso ele teve a aula inaugural, onde a gente discutiu autonomia na relação internacional, das relações exteriores. Eita, quase que não sai. Então, autonomia das relações internacionais do Brasil e desafios e retrocessos. Nós hoje estamos com a aula o papel das organizações sociais na incidência internacional. E convidamos para trabalhar esse tema aqui com a gente o professor Mamadou Diolo, né, senegalês, graduado em administração pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em ciências políticas e doutor em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Mamadou é professor da Unilar, curso internacional, discutindo no curso de Relações Internacionais Integração. Também é professor do curso de especialização, do curso de pós-graduação. Depois eu falo mais um pouquinho do professor Mamadou. A Taíde Mota, que é diretor executivo da BONG, né? E também diretor executivo do IBASE, companheiro aí de gestão. A Ana Tereza, parceira nesse curso, né? Coordenadora da UPEB, professora adjunta da Universidade Federal do ABC, e a companheira Cime, que é presidente da BGLT, Cime, entre um monte de coisas que ela já foi, que ela é, né? Porque é uma pessoa aí potente para a gente. Ela foi coordenadora do programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo e também foi coordenadora nacional LGBT no governo Dilma, certo? Então, esse povo todo que está aqui hoje, né, vai fazer essa aula inaugural, ou na aula de finalização, gente. Nós estamos finalizando. Esse curso ele foi iniciado no dia 13 de setembro e finalizado no dia 7/12. E vou começar passando para
para o pessoal iniciar a aula, porque vocês vieram aqui hoje para assistir esse povo todo, né? Na aula de finalização do curso de Relações Internacionais, o Brasil no Mundo em Transformação, que é realizado em parceria pela BONG, pela FES e pelo OPEB, né? Então, a aula é o papel das organizações sociais na incidência internacional. E para começar a ajudar aí a dar as boas-vindas ao curso e também falar um pouquinho para a gente, quero trazer agora a fala da professora Ana Tereza, né, que é coordenadora da UPEB e é professora adjunta da Universidade Federal do ABC. Seja bem-vinda, professora, mais uma vez. Obrigada, em nome da BONG, pela parceria, né, tão importante para a gente fazer esse debate, que é importante para as organizações da sociedade civil e para os movimentos sociais de todos os segmentos. Obrigada, Débora. Boa tarde, gente. Boa tarde, todo mundo. Comigo aqui ainda não é a aula, não é o tema. Eu vou dar uma saudação para vocês e dizer assim as nossas palavras finais do OPEB aqui no curso. Né? Então, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com o Mamadou, com a Simi, com a Taíde, com a Débora, né? E aí no backstage, né? Com a Patrícia, com a Ana, com o Gonzalo, com todo mundo, né? Para a gente fazer o fechamento dessa formação Brasil no Mundo em Transformação, né? Que é então a nossa versão do curso de 2021, que é organizado então pela BONG, pela FES Brasil e pelo PEB. O OPEB é o Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, da UFABC. A gente criou o OPEB em 2019 para analisar sistematicamente a política externa brasileira e entender as mudanças que esse governo, que o governo Bolsonaro produziria sobre a política externa e sobre nossa inserção internacional. Desde então, a gente vem realizando pesquisas, cursos, eventos, né, de modo a auxiliar a gente nesse processo de entender o que está acontecendo, né, entender um pouco essa destruição e pensar também depois como reconstruir. E a gente tem 2 livros atualmente sobre a política externa do governo Bolsonaro, né, vocês podem, quem fez o curso, né, viu esses livros, mas vocês podem consultar esses livros, né, no nosso site, opeb.org. A gente tem uma newsletter que a gente produz quinzenalmente, que tem os nossos textos também originais, com as nossas análises de política externa. Então, fica o convite aí para vocês conhecerem melhor o OPEB, conhecer o nosso trabalho. E aí dentro, então, desse projeto que a gente tem, que é um projeto extensionista da Federal do ABC, né, que então também quer se voltar para a sociedade, quer olhar para a nossa comunidade, além da universidade, que a gente tem feito, então, essas parcerias para eventos e para cursos. Né? E aí esse curso específico, Brasil no Mundo em Transformação, a gente ofereceu ele no ano passado, oferece ele de novo esse ano, com atualizações, com algumas aulas a mais, e assim, acho que é muito significativo a gente ter um curso sobre política externa, sobre inserção internacional do Brasil nesse momento que a gente vive, né, que é um momento de desmonte da política externa, de desmonte do próprio Estado, né, então entender quais são os desafios, né, olhar para a história, olhar para a atualidade, tentar entender os desafios, as oportunidades, os problemas que a gente tem nesse cenário que a gente vive. Acho que é algo que o curso tenta auxiliar um pouco, tenta pelo menos dar uns instrumentos iniciais para que depois os nossos alunos e alunas possam persistir nesse caminho de forma mais autônoma, né, e aproveitar esse conhecimento, né, para suas organizações, para seus movimentos sociais, enfim, para aquilo que ajudar, para que possa ajudar, né, para que quem faça o curso consiga entender
e atuar melhor sobre a realidade que a gente vive. Né? Então, o curso passou por diversos temas e teve diversos professores e professoras, né? Então, direitos humanos, com o professor Gilberto Rodrigues, segurança e defesa, professor Fábio Rocha, meio ambiente, com o professor Diego Aze, professor Olímpio Barbante, relações Brasil-China, comigo, relações Brasil-África, com o Flávio Tales e com o professor Mohamed Nadir, Brasil-Estados Unidos, com a professora Tatiana Berringer, Brasil-América Latina, com Gilberto Maringoni, comércio internacional, com Lucas Tasqueto, inserção econômica, com Giorgio Romano, governança global, com Gonzalo Berron, da FES, sociedade civil no sistema internacional, com o Pedro Boca e com a Juliane Sintra, e política externa brasileira e mulheres, com a Lara Seles. Então, a gente tentou cobrir vários temas e vários parceiros. É óbvio que a gente não consegue, né, fazer tudo, mas a ideia, então, foi essa, né, de dar uma introdução inicial para que depois isso possa ser aperfeiçoado, ser aprofundado no futuro. Né? E hoje, então, a gente fecha com esse time maravilhoso, né, que está aqui para falar, então, do papel das organizações sociais. Eu estou muito ansiosa, né, para ouvir, para aprender, né, com todo mundo que está aqui. Então, só fica aqui o agradecimento realmente à Bong, né, todo mundo da Bong, a Ana, a Débora, o Pedro, né, as tutoras do curso, né, que estiveram aí no ambiente online para ajudar todos os estudantes, que foram a Larissa, a Carolina, a Flávia, o Fernando. Agradecimento à FES Brasil, né, aqui na pessoa do Gonzalo, né, que ajudou a gente a colocar esse curso de pé. E agradecimento ao pessoal do OPEB, né, eu sou aqui uma representante, a gente tem, né, outras pessoas, uma série de docentes, o Diego Aze e o Gilberto Rodrigues, que compartilham a coordenação, né, uma série de estudantes de graduação e pós-graduação envolvidos no OPEB, né, e para a gente é muito importante essa iniciativa que ajuda, então, a gente a gente cumprir esse papel extensionista que a universidade pública tem que ter. E eu espero que a gente possa continuar essa parceria nossa no futuro aqui com a FES e com a Bong. Né, desejo a todos e todas, né, uma boa aula e que façam bom proveito com o curso que tiveram. Obrigado, Débora. Seu microfone está fechado, Débora. Estou toda atrapalhada hoje, viu, gente? Mas, assim, obrigada a você, Ana, e agradecer em nome da Bong, OPEB, por essa parceria tão importante, né? Você falou que o conteúdo sofreu uma atualização, né? E uma das atualizações importantes é essa das relações exteriores e mulheres, certo? O segmento que passa por sempre foi, né, historicamente, um segmento que acumula aí diversas desigualdades e que, nesse contexto, também é bem importante a gente entender o papel das mulheres no contexto das relações internacionais. Nós vamos agora passar para o companheiro Ataíde Mota, para que ele também possa fazer aí a fala institucional da Bong. Seja bem-vindo, Ataíde. Boa tarde, Débora, obrigado. Eu queria agradecer muito o convite, estou muito contente de estar aqui. Essa iniciativa da Bong, em parceria com a FES e com outras organizações, é super importante. A gente tem uma história muito rica, a sociedade civil brasileira tem uma história muito rica, muito poderosa, de participação em instâncias internacionais e de estudo, né, e de análise do cenário internacional. E certamente expandir isso, aprofundar isso, trocar com outras organizações, com outros profissionais e estudiosos, é parte de um processo de aprendizado que é muito importante. E essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, institucional da Bong, né? Lembrar as pessoas ao longo da história desse período que a gente pode chamar aí, geralmente, né, em termos mais gerais, de nova república, né? Como a capacidade de proposição e de incidência da sociedade civil brasileira em eventos internacionais e no cenário de debates internacionais foi importante. Como isso trouxe benefícios
e como isso ajudou o Brasil a alcançar uma posição de destaque no cenário mundial. A sociedade civil brasileira teve um papel fundamental nisso. Eu poderia citar aqui exemplos, a participação antológica das organizações do movimento negro e das organizações de mulheres negras na Conferência de Durban, né? Mas também a participação do movimento de mulheres em Beijing, né? E de vários outros setores, até tempos mais recentes, né? Em que a gente estava lá disputando presença e levando... Não só a gente foi capaz de fazer incidência no cenário internacional e trazer benefícios para o Brasil, mas a gente também foi capaz de mostrar o trabalho que a gente fazia no Brasil para outros atores em nível internacional e com isso influenciar, né, a formulação de políticas públicas progressistas em nível internacional. Exemplos são a área de segurança alimentar, né, as políticas do Brasil sendo consideradas exemplares no mundo, experiências na área de política de HIV/AIDS, né? Então, tem várias políticas que foram iniciadas no Brasil, né, com muito empenho da sociedade civil e que foram transformadas em exemplos, né, fundamentais de participação, de consolidação de políticas progressistas, políticas inclusivas, transformadoras mesmo, né? E aí a gente chega num momento como esse agora, de fim da nova república, né, em que a gente leva esse encontro funesto de forças conservadoras, atrasadas, antidemocráticas, e não é à toa que isso tem uma dimensão internacional muito acentuada. Não apenas tem uma conexão internacional com forças conservadoras que se espalham pelo mundo, mas tem o alvo, né, tem como um dos seus alvos principais a dimensão internacional. A retirada do Brasil de vários órgãos, de vários espaços de incidência, né? O isolamento do Brasil, mesmo a crítica que a gente fazia, né, a alguns aspectos da política de cooperação sul-sul do Brasil em determinados momentos, a política oficial de cooperação, mesmo essa a gente acabou se retirando totalmente, e o Brasil hoje é um país que é um pária, né? Uma posição que, de acordo com alguns próceres aí do conservadorismo, era a posição que o Brasil deveria ter mesmo, a posição de pária, o que não faz o menor sentido, porque ninguém quer ser pária de coisa alguma em lugar nenhum. Mas essas pessoas conseguiram cavar esse lugar para o Brasil. E isso traz para a gente agora um desafio muito grande, né? Estamos nos aproximando de um ano de eleição, né? E essa dimensão internacional é parte fundamental do processo de reconstrução que a sociedade civil tem que abraçar para tirar o Brasil desse lugar de pária que ele foi colocado tão injustamente, né? E aí, nesse sentido, esse curso é fundamental para isso. A gente vai ter que voltar para o cenário muito mais bem preparados, muito mais bem articulados, preparados, inclusive, para enfrentar um conservadorismo tacanho, violento, né, regressista, que não vai querer abrir mão do que conquistou nesses últimos 3 anos, né? Vai querer continuar com toda a sua política de exclusão e de repressão, por exemplo, a questão das mulheres, a questão LGBT, a questão da inclusão social, né? O conservadorismo de extrema-direita brasileira está infectando vários órgãos e espaços internacionais. E a gente vai ter o trabalho de ter que limpar isso, né? De trazer o Brasil de volta para uma posição de equilíbrio, para uma posição de clareza e para um compromisso que o Brasil sempre foi muito, muito potente em mostrar com a igualdade e com a inclusão, né? Então, não vai ser um desafio fácil. Eu acho que a professora Ana, professor Mamadou estão aqui para mostrar para a gente como é difícil isso. Quando a gente fez isso alguns anos atrás, a gente, né, foi uma construção de anos de trabalho árduo de várias organizações, né, trabalhando nessa área internacional, sendo capaz de levar e trazer para dentro do Brasil conhecimento, experiência, levar nossa para fora e trazer de fora para dentro, de trocar, de intercâmbio, e a gente vai ter que fazer isso de novo e com muito mais energia e com muito mais acumen, né? Porque agora a gente sabe, antes a gente sabia, mas agora a gente tem uma dimensão bem mais realista do quão maldosos e radicais são os exemplos do conservadorismo e da extrema-direita no mundo, né? Eles não estão de brincadeira, o projeto é de destruir
destruição, destruição do Estado brasileiro e destruição do nosso corpo, né? Das nossas vozes, das nossas lutas. Então, a gente vai ter que voltar com muito mais energia, com muito mais preparo, com muito mais inteligência, com muito mais estratégia, e aí eu acho que esse curso cumpre essa tarefa, né, com louvor. A gente vai precisar trabalhar mais, fazer mais, mas esse curso já é um grande pontapé inicial nessa direção. Tá? Eu fico por aqui, vou ficar aqui com vocês no debate e estou à vontade aqui para participar com vocês. Muito obrigado, gente. Obrigada, Taíde. Muito importante essa tua fala, alertando, né, da importância da participação da sociedade civil brasileira na agenda, né, colocando na agenda internacional a nossa agenda social no país, né? E aí você estava citando alguns exemplos aí de participações em espaços importantes. É bom lembrar como foi bacana a participação do movimento indígena na COP26, né? O movimento indígena brasileiro falou forte, falou da sua realidade, trouxe agenda ambiental numa perspectiva a partir dos povos originários. Bem importante essa nossa participação da sociedade civil e nos espaços internacionais e também colocando as nossas agendas e também compreendendo que é uma coisa que a gente precisa trazer para a nossa realidade, essa agenda internacional como parte das nossas tarefas. E o curso ele ajuda a gente a compreender esses processos. Eu vou chamar agora para a aula mesmo, agora, né, o professor Mamadou Diolo, né? Como já falei, professor senegalês, e aqui dizer, professor, estava ouvindo a voz do senhor aqui enquanto escreviam algumas coisas, sem olhar, e aí lembrou muito o sotaque do presidente da organização que eu faço parte, que é Alain Pasquale, né, o professor da Universidade do Rio de Janeiro, que é também senegalês, então reconheci o sotaque bem parecido. Então, o professor é graduado em administração pela PUC Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mestre em ciências políticas e doutor em estudos estratégicos internacionais pelo FRG. Então, a gente passa a palavra para o professor Mamadou Diolo. Professor Mamadou? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo. Ok. Bom, obrigado pelo espaço e pelo convite também, pelas palavras. Acho que a minha participação nessa mesa também tentar trazer um pouco algumas reflexões que eu tenho feito em relação ao próprio Estado, em relação à política, quando se fala de política internacional, e principalmente quando se fala do Brasil. Eu sempre considero o Brasil uma nação grande, uma grande nação que me parece que está abaixo do que onde deveria estar no sistema internacional. Então, como a proposta aqui, a política internacional, o Brasil no mundo em transformação, e tentando linkar um pouco com movimentos sociais, eu gostaria de lembrar alguns fatos que são importantes na minha percepção, e que o Estado, no mundo inteiro, o Estado, principalmente nas Américas, o Estado-nação, ele é fruto de lutas. Ele não é um Estado que surge do nada, ele não é um Estado que surge do voluntarismo daqueles que ocupavam esse espaço. O fim do colonialismo, ele sempre ele vai acontecer a partir de uma luta, de uma luta social. Então, movimentos sociais, os movimentos abolicionistas, as várias revoluções que aconteceram dentro dos países, vão levar à independência. Essa independência, ela não é uma independência dada como se fosse um presente. Então, o que eu quero dizer com isso? O movimento social, ele que faz o Estado, ele que faz com que
o ator político, então o agente político toma aquelas decisões que precisa tomar. Então, o agente político ele age sob pressão. Essa pressão ele é dada pela população. Voltando no caso do Brasil, isso também é verdadeiro. Acho que o Brasil se formou e continuou se formando a partir de vários movimentos de pressão. Já os que me precederam citaram algumas ações, tanto dos movimentos negros, dos movimentos indígenas, mas também de outros movimentos sociais, certamente, que participaram muito dentro desse processo de consolidação do Estado-nação. Então, dentro disso, quando a gente pensa nos direitos, também os direitos nunca são dados por... Não me parece que o direito ele é conquistado. É para manter esse direito, você precisa ter uma luta continuada. Para ter essa luta continuada, você tem que ter uma organização, unidades organizadas. Essas unidades organizadas são chamadas organizações sociais. Então, tanto o direito quanto o Estado, todas as conquistas, elas são fruto de lutas que são da autoria, certamente, daqueles que a gente conhece como organizações sociais ou organizações políticas também. Então, quando eu vejo o Brasil, então, voltando no caso do Brasil, e especificamente fazendo com o link com o texto que eu escrevi, que certamente motivou a minha presença nessa mesa, e que tem um elemento central. Eu acho que é fundamental a gente pensar que a inserção, o lugar que o Brasil ocupa no espaço, no sistema internacional, na política internacional, ele é bastante definido pela composição da sua própria sociedade. Essa composição da sua própria população também é fruto do próprio processo histórico. E aí, se a gente pegar o processo histórico, não é somente a política externa brasileira, mas a política externa, a política internacional, ela é baseada sobre os conceitos de raça e racismo. Se a gente revisar a política externa americana, vocês vão perceber que esses conceitos são a base da própria projeção e do pensamento tanto da política interna quanto da política internacional. Os países ditos civilizados, europeus, desenvolvidos, toda a luta deles, desde o século XV até a própria invenção da história única, a tentativa de apagar a história do passado e construir uma nova história, se baseia efetivamente na questão de raça e racismo. E isso vai se difundir a partir do processo da escravidão. Lembrando que o processo da escravidão não ele não aconteceu somente no Atlântico. Inclusive, você tem outros processos que antecederam esse processo, mas no caso da chamada civilização ocidental, também esse processo ele vai fundamentar essa projeção. Então, todo o processo que vai balizar a atuação do Estado na política internacional, estou falando do Estado europeu, e, consequentemente, esse Estado que vai dar um legado ao Brasil, e o Brasil vai se espelhar naquele Estado europeu, toda essa imagem, ela é baseada, essa projeção é baseada nas questões de raça e racismo. Então, por isso que eu considero que, hoje em dia, se a gente pegar o Brasil desde do passado longínquo, desde do fim da escravatura, certamente uma questão central, e isso que eu defendo nesse texto, é que o Brasil perdeu espaço e perdeu tempo ao tentar negar, de uma certa maneira, a sua própria identidade. Como que foi essa negação? É tentar tornar o Brasil um Brasil branco, um Estado branco, enquanto que é um Estado miscigenado, um Estado não somente de branco, mas também de negro, de índio, diversificado. Então, quando a gente pega aquele Estado, ao negar isso, tentar se aproximar
mais dos países europeus que colonizaram o Brasil deixou um espaço que era reservado, que era quase que dado gratuitamente a ele, dentro do sistema internacional. Isso, principalmente, quando a gente projeta isso na década de 60, 70, você vê o movimento dos países não alinhados, a independência dos países africanos, todos, sem agora a primeira visita que o presidente senegalês vai fazer ao Brasil, em 64, a esperança dele é que o Brasil poderia liderar o intermediar os processos de independência dos países africanos, principalmente de língua portuguesa, porque ele entendia que o Brasil é uma grande nação negra e, consequentemente, ele acreditava no conceito de democracia racial que era veiculado, ele acreditava que não existia racismo no Brasil. Ele vem no Brasil tentando convencer o governo da época do que eles teriam que liderar esse processo. Obviamente, o Brasil vai fazer tem vários processos de aproximação com os países africanos. Inclusive, eu que estou falando com você, eu sempre agradeço, eu lembro para quem me ouve, que eu sou fruto do PEC-G, Programa de Convênio de Graduação, que é um programa que o Estado brasileiro estabeleceu com vários países da América Latina e da África na década de 70. Então, que consistia em abrir vaga para estudantes desses países nas universidades brasileiras para ajudar a formar quadros. Então, eu estou aqui no Brasil a partir desse programa e, consequentemente, eu sempre agradeço porque é uma coisa que beneficia vários dos africanos, mas, ao mesmo tempo, ao negar a questão racial, ao negar a questão do preconceito e ao negar ao tentar silenciar o próprio processo de violência interna em relação ao negro, em relação ao índio, você está negando a sua própria identidade. E quem nega a sua própria identidade não pode disputar com o outro no sistema internacional. Uma vez eu ouvi um embaixador falando que, quando você senta numa mesa de negociação da política internacional, principalmente com os europeus, se eles querem te desmoralizar, eles começam no cafezinho te lembrando que lá no teu país tem pobreza, tem falta de saneamento básico, tem aquilo, para te deixar desmoralizado, para te mostrar que você é inferior, você é subhumano. Então, o Brasil, eu diria, nesse texto, eu defendo esse argumento. Eu acho que o Brasil, assumindo plenamente a sua identidade, isso significa buscar equiparar a sociedade brasileira, buscar fortalecer o Brasil a partir dos elementos mais importantes que qualquer Estado tem, que é a população. Você não pode pretender ser um país forte tendo 50% a 70% da população negra marginalizada, que é a grande maioria da juventude do país, sendo executado sumariamente ou então jogado na cadeia. Você quer se tornar um país forte. O problema maior da política internacional dos países europeus hoje é falta de população. O Brasil tem a sobra, somente falta valorizar essa mão de obra. Obviamente, várias ações têm sido feitas, que são louváveis, mas, ainda assim, me parece que a gente precisa tanto valorizar a sociedade como um todo, não somente a questão da mulher, mas também a questão da etnia, da raça, da diversidade brasileira, porque isso transforma o Brasil em um país forte, um país que eu comparo, no texto eu falo que o Brasil escolheu de ser um pedacinho de madeira dentro do oceano, em vez de ser a própria floresta amazônica dentro da política internacional. Então, o meu diálogo ele foi nesse sentido. Então, eu acho que as organizações sociais elas são fundamentais para que o Brasil assuma essa identidade, para que os governantes vejam ou tratem as questões como a devida importância.
e isso somente nos fortalece. E lembrando que a gente que fala de que busca capacidade de Estado ele se constrói a partir de dentro. Você não pode ter metade da população marginalizada e pretender ser uma grande nação no sistema internacional. Então, um pouco essa é a minha provocação que eu gostaria de trazer aqui, dizer que tanto as organizações sociais, isso a gente dá para discutir desde a perspectiva histórica do século XV até na atualidade, mas também a questão étnica, a questão racial e a própria política de embranquecimento, que até hoje você tem uma certa negação quando a gente ensina política externa, quando a gente ensina a capacidade do Estado, a gente não valoriza, não resgata essas questões. Parece que a questão de raça e racismo não existe na universidade. Obviamente, depois que as políticas de cota começaram, esses debates vêm à tona, mas ainda me parece que é muito pouco pelo tamanho do Brasil. Eu agradeço pelo espaço e fico por aqui, fico à disposição para o diálogo. Obrigado. Obrigada, professor. É bem bacana os elementos que o senhor traz, né? Esse questionamento de que não dá para ser uma nação grande e forte sem levar em conta todas essas desigualdades que assolam um conjunto da população, né, brasileira e no mundo, né? A gente pode perceber todo esse processo de exclusão a nível da questão do racismo na distribuição das vacinas, né? Principalmente do que a gente vê, os países ricos com mais acesso, os países pobres com menos acesso, e a gente sabe como é que isso se dá nas relações internacionais. Então, assim, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Cime. Cime é presidente da ABGLT, certo? Companheira aí bacana, que foi coordenadora do programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo e coordenadora nacional da política de LGBT do governo Dilma, né? Então, Cime tem uma história aí de que já foi muita coisa e vai ser muita coisa ainda, né, Cime? Eu acho que você tem umas tarefas aí para 2022 bem potente, e a gente vai seguindo aí. Seja bem-vinda e está com você a palavra. Bom, gente, primeiro boa noite já, né? Quase boa noite a todas, todos e todes. Obrigada pelo convite. A gente faz muita coisa, mas acaba querendo sempre fazer mais, que as tarefas chegam e a gente está disponível para as tarefas que são colocadas. Mas vamos lá. Eu trouxe uma rápida apresentação. Eu não sei se eu mesma compartilho, se alguém compartilha. Eu mesma posso compartilhar aqui? Vamos pedir ajuda aí, o Luiz, Pati, como é que coloca aí, ou se ela pode ser autorizada? Acho que o Luiz está colocando aqui. Me convidaram aí para a gente falar um pouco sobre a atuação dessa rede que eu estou presidindo agora pelo início da segunda gestão, que é a BGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersex. E aí eu tentei trazer um apanhado, não sei se vocês estão enxergando bem, mas trazer aí um apanhado do que a BGLT, como a BGLT ela construiu a sua incidência internacional na luta pelos direitos da população LGBTQIA+, né? Então, a gente vai tentar trazer um pouco um resumo, mas quando eu pensei nisso, aí podia passar para o segundo slide, eu fiquei pensando em trazer isso a partir de uma análise de como a nossa atuação ela foi sendo feita de acordo com a conjuntura que era colocada no país, né? Então, pode passar para a segunda página, por favor? Pronto. Então, a gente começa, enquanto instituição, né, a se colocar nessa pauta internacional. Primeiro, a BGLT chega em algum momento ali, em 2004, né, quando a gente tem o primeiro programa
institucional, de Estado, que pensa direito dessa população, não só na saúde, que foi o Brasil Sem Homofobia, no governo Lula, a BGIT estava indo aquele processo de se inserir na pauta internacional, né? Se filiando às organizações internacionais, como a ILGA e o GALAC, né? E pensando a sua inserção, a sua intervenção internacional, porque pela importância da gente estar sabendo o que acontece nos outros países, somando forças aí com outros países e trocando, inclusive, né, se solidarizando na pauta internacional. Então, isso se coincide, né? Logo depois do Brasil Sem Homofobia, a gente percebe... O Brasil Sem Homofobia ele foi um programa que teve uma orientação de ações para diversos campos. A gente estava falando de direitos humanos, a saúde, a educação, esporte, cultura, juventude, em várias áreas e na área internacional. Então, esse programa ele foi construído, sobretudo naquele momento, a BGLT era uma rede mais hegemônica, hoje a gente tem muita, ainda bem que temos muita rede LGBTQIA+, atuando no Brasil. Então, o Brasil Sem Homofobia ele foi meio que construído por essa militância, que atuava na BGLT, que dialogava com o governo, e a partir daí foram surgindo grupos temáticos em diversas áreas de governo, e na área internacional, a gente tem o governo brasileiro se inserindo na pauta. O governo brasileiro, naquele momento, isso um pouco depois de 2004, ele começa a se colocar como defensor, né, como um governo pró-LGBTQIA+, pró-debate de gênero e sexualidade. Nesse período, a BGLT percebe que ela precisa estar nesses espaços consultivos. E aí a gente pensa uma estratégia que foi solicitar o ECOSOC, esse status consultivo na ONU. E aí a BGLT, em 2008, mais ou menos, ali naquele 2007, 2008, em 2008 acontece a Conferência Nacional e a gente recebe o aceite do ECOSOC. Só que vejam como esse tema internacionalmente ainda era muito duro. Né? Qual era a estratégia que a gente pensava? A gente tem que ir internacionalmente, ganhar o debate internacionalmente, lutar para que internacionalmente a pauta LGBTQIA+, seja entendida e percebida como uma pauta de direitos humanos, né? Não como algo que tem que ser escondido, não como algo que simplesmente é foro íntimo das pessoas, ou como algo que em muitos países é condenável. Então, para a gente ganhar uma disputa no Brasil, a gente tinha que diminuir, a nível internacional, países que ainda condenavam e que ainda condenam, né, a homossexualidade, a transgeneridade, a orientação sexuais e identidade de gênero divergente da cisgeneridade e da heteronormatividade. Então, isso fortaleceria e fortalece a nossa luta no Brasil. Quando a gente vê mais países acabando com essa proibição, essa perseguição, né, e condenando até com assassinato as nossas existências, isso soma forças para que os países promovam. Então, a gente tinha que ganhar esse debate. Então, a gente aceita, né, na seção de direitos humanos da ONU, mas a gente não podia falar sobre homossexualismo. Pode passar um pouco para a próxima. E aí, a gente começa, tendo a ajuda do Brasil, tendo parceria de outros movimentos e conquistando outros países, a partir do momento que a gente vai, que a gente leva as denúncias, que a gente leva essa rede, né, com outras organizações dos países, né, fortalecendo a ILGA, fortalecendo a ILGA-LAC, fortalecendo essa incidência, a gente começa a mudar um pouco essa relação. Então, de um lugar onde a gente não podia falar sobre, abre aspas, homossexualismo, que era assim que eles colocavam, a gente passa a compor um campo internacionalmente em que a gente defende uma relatoria LGBTI+, na ONU e depois na OEA. Então, a gente saiu de um lugar da invisibilidade para um lugar da promoção, né? Então, a gente começa a ter os organismos internacionais tentando mapear essa violência contra nós, tentando identificar isso e tentando buscar saídas.
né? No Brasil, quando surge ali, 2010, 2011, aquele pseudo kit gay, né, que era a tentativa de um programa de educação para o combate a essas violências, a gente percebe que a gente tinha que denunciar isso que estavam fazendo conosco, né, que era o apagamento, a tentativa da perseguição. E ali o fundamentalismo religioso, esse oportunismo religioso, né, que começa a ganhar força ainda mais sobretudo no legislativo e nos legislativos, se começa uma perseguição, a gente usa esse ECOSOC e essas participações internacionais para promover denúncias e para emitir opiniões sobre as nossas existências, né? Denunciando a perseguição que acontecia no Brasil, denunciando os assassinatos, denunciando o recuo na política pública, e aí conseguimos aprovar, inclusive no âmbito da América Latina, a Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminação. Tensionamos para que E aí a Convenção Interamericana é um bom exemplo. Quando a gente aprova, né? Porque vocês que estão aí nesse debate já devem ter percebido que quando os países internacionalmente, eles não votam, é consenso. O texto tem que ser consenso. Então, a gente disputa um texto, muitas vezes o texto não é muito bem o que a gente queria, mas é o texto possível a partir de um consenso. Então, países que muitas vezes criminalizam a nossa existência, eles não podem ser contrários à aprovação de um texto. A gente conseguiu, na América Latina, aprovar, na Convenção Interamericana, um documento, e aí, esse documento, os países que compõem a organização, né, na América Latina, os Estados americanos, eles têm que ratificar, eles têm que chegar, e serve como se fosse uma espécie de lei para esses países. Sobre orientação sexual e identidade de gênero, essa sigla, OSIG, significa isso. Orientação sexual e identidade de gênero. Então, a gente junta países, a gente junta organizações na Noruega para debater, né, uma estratégia internacional, né, que promova as nossas existências e lute contra as nossas perseguições. Pode passar, por favor? Bom, e aí dá uma reviravolta, né? O país, aqui no Brasil, a gente chega no momento que é uma reviravolta, que é a eleição de Bolsonaro, né? Então, a gente intensifica, e logo depois da eleição, uma quantidade de retrocessos. Então, a gente que estava no momento de que a pauta internacional, o Brasil se colocava enquanto governo pró-LGBT, que ia mais, né? O governo muda de posição. Então, a nossa estratégia internacional também muda, porque a gente que denunciava várias coisas, mas fazia isso meio que articulado para que a gente conseguisse um campo internacionalmente falando, né? Um campo de países e de associações pensando temas comuns, a gente passa primeiro assim, nosso primeiro passo foi vamos denunciar a violência no processo eleitoral. 2018 foi muito violento. Aquela eleição, para as LGBTQIA+, que estavam na rua, e a gente teme porque ano que vem vai ser pior, foi muito violenta. Então, a gente denunciou essa violência a nível internacional. O governo brasileiro dizia que não tinha retrocesso, que o país era um país seguro, que não tinha violência. E, logo em seguida, esse entendimento do governo passa a ser um entendimento que persegue a palavra gênero e que diz, com todas as letras, que toda vez que se falar de gênero está ligado ao sexo, então sexo biológico. E que as embaixadas, todos os diplomatas tinham que seguir essa orientação. Então, a gente começou a se preocupar, porque, por exemplo, nós saímos de um cenário em que antes a gente podia contar com as embaixadas
para abrigar, por exemplo, pessoas trans que chegavam no país e eram ameaçadas de assassinato, pessoas lésbicas, gays, enfim, né, população LGBTQIA+, e a gente conseguia fazer com que essas representações internacionais do Brasil abrigassem e trouxessem de volta essas pessoas, a gente passa para uma orientação que era de perseguir, né? E aí a gente entra com uma ação no STF para suspender essa determinação, só que aí tinha uma questão de sigilo, e aí a ação ela não foi adiante, mas ela serviu para constranger o país, né? Serviu para constranger o Brasil. Nós nos colocamos também contrárias à participação do Brasil no Conselho de Direitos Humanos, e nós seguimos até hoje. Pode passar para a próxima, por favor? Nós seguimos até hoje fazendo essa resistência em âmbito internacional. Então, hoje, a gente que durante algum tempo fazia uma promoção das nossas pautas, a gente hoje faz uma resistência, né? Tentando fazer com que o Brasil não recue tanto e não colabore, né, a nível internacional com pautas que vão voltar contra nós, não só aqui no Brasil, mas com as nossas, né, manas e manos e manes nos países afora. Pode passar, por favor? Então, hoje a gente conta, né, a gente conta com parcerias, né, como a ILGA, que é uma organização, nós temos um grupo de dissidência de direitos humanos na OEA e na ONU, com organizações que fazem essa dissidência a nível internacional. Muitas vezes a gente gira. Então, por exemplo, no Brasil nós temos diversas organizações, e são organizações, a única LGBTQIA+, é a BGLT, na ONU, por exemplo. Na OEA tem mais. Então, a gente gira e define o que a gente vai fazer em cada sessão de direitos humanos. Então, esse ano, nós já pautamos com outras redes temas que são interseccionais, como racismo, abrigamento, né? A gente se junta, várias organizações, tenta pautar um evento importante, um tema importante na sessão de direitos humanos, né? Que tem aquela fala na Assembleia e que tem eventos paralelos. Então, a gente tenta fazer. E as outras organizações também nos apoiam, né? Como a gente denunciou a violência política no início do ano, as candidatas eleitas trans, negras, que foram perseguidas, que foram ameaçadas, e a gente denunciou isso. E aquela fala de 2 minutinhos, em que todos os países estão ouvindo, a gente conseguiu que várias organizações pautassem essa fala. Então, a gente também conta com o apoio de outras organizações, mas também apoia essas organizações em temas que, para nós, são correlatos e que são importantes. Então, para finalizar, a nossa incidência hoje, ela acaba não sendo mais isolada, nem na pauta e nem nas parcerias, e a gente tem contado com a colaboração do campo dos direitos humanos para promover as denúncias importantes. Às vezes, 2 minutinhos, gente, parece muito pouco, mas quando aqueles países inteiros escutam, eles se preocupam e eles começam a cobrar daqueles países, porque tem países como a Noruega, né, Países Baixos, que tem essa pauta como importante e que isso reflete nos negócios, nas relações internacionais dos países. Então, é muito importante que a gente faça essas denúncias do que está acontecendo no Brasil, porque muitas vezes o governo vende, né, um mar de rosas, vende a vida dos sonhos, e a gente sabe que não é, e a gente precisa promover essas denúncias, porque há uma cobrança para outras relações no âmbito da economia, no âmbito das transações, e que quando a gente faz a denúncia, a gente traz essas preocupações, e isso incide nas relações dos países. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer, de como a nossa prática se coloca. Eu não sei se eu corri demais, porque eu fiquei com medo de não dar o tempo, mas a gente se coloca aqui para o debate também. Obrigada. Obrigada, Simi. Você percebe que eu já me transformei, que estou no terreiro, e aí a gente já vai começar os trabalhos ali. Então, mas quero agradecer, né? Queria bem esperar você falar para poder... A gente agora vai continuar com o debate. Não correu, né? Deu conta da tarefa aí,
bem, certo? Então, obrigada pela sua contribuição, né? A gente que tem observado como o governo brasileiro tem se aliado muito aos países que, na verdade, violam o direito das mulheres, das pessoas LGBTQI+, e tudo mais. E essa incidência política das organizações da sociedade civil é muito importante para que a gente construa, consiga ir na contramão dessa narrativa de morte e de perseguição que fere os nossos corpos. Então, obrigada pela sua contribuição e vamos continuar aí no debate, só que agora eu vou pedir, quero me despedir, porque agora vou para as minhas atividades religiosas aqui no Terreiro Fosse Luz, e pedir a Ana para assumir agora aí a tarefa e ajudar a gente com as perguntas, Ana. Ana? Oi? Pronto, Olá. agora é com você. Tchau, estou indo. Vai lá, Tá. Débora, obrigada. Tchau, tchau. Bom, a gente agradece, né, a presença de todas, de todos. Pode, fica à vontade. Eu só queria dizer para ela que eu lembrei que ela falou do Além, e Além quase a gente conversa todos os dias. Uhum. A gente agora aqui não tem perguntas assim do público. Infelizmente, a gente teve que encerrar a transmissão, né, no YouTube. A gente teve alguns problemas técnicos que a gente não conseguiu retomar a transmissão da aula. Mas se alguém quiser, né, acho que após a gente se ouvir aqui, né, que eu acho que foi muito rico, se alguém quiser, né, fazer algum comentário, né, se vocês quiserem fazer algum comentário assim para a gente encaminhar para o encerramento, né? Mas eu acho que já adianto aqui que foi um final de tarde muito bom, assim, muito rico, né? Acho que a gente vai disponibilizar essa aula, né, no YouTube depois, né? Então, assim, a gente vai divulgar, né, fazer um trabalho de divulgação maciço aí, porque é uma discussão que a gente precisa ampliar, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário final, né, algum de vocês, assim, para a gente caminhar para o encerramento. Posso, Ana? Então, Pode. vou fazer duas questões, dois comentários, enfim, respondo se quiser responder, mas da perspectiva da política externa brasileira, que é isso que eu tenho estudado nos últimos anos, não tenho estudado especificamente, eu estudo relações Brasil-China, então, estudo no geral a política externa, mas especificamente relações Brasil-China, então minhas perguntas são perguntas, assim, de alguém que também não tem tanta familiaridade, assim, com o que vocês falaram. Mas no caso do Mamadou, né, você comentou que o Brasil ele deixou um espaço que tinha sido dado a ele, né, se ele assumisse essa sua identidade indigenista, né, essa sua identidade negra, né, você apontou que a gente meio que abandona esse espaço e opta por espaços no norte, né, em relações com a Europa, Estados Unidos. No governo Lula, a gente não chega a ter uma política externa que assume plenamente essa identidade, mas que melhora as relações com a África, as relações de cooperação, né? A gente tem algumas novidades em termos da política externa brasileira para a África, pelo menos durante esse período. Né? E aí veio o governo Bolsonaro e basicamente a gente passa de novo por um período de desarticulação da cooperação com a África, né? Então eu queria saber assim de você, se você poderia comentar um pouco isso, né? Como você vê essas relações hoje e olhando para o futuro, né? Como que a gente pode pensar o futuro, pensar em reconstruir ou não nem em reconstruir, mas em construir, né, algo novo. Né? Então, se você pudesse, acho que comentar, seria legal. Para CIMI, a minha impressão, assim, né, acho que você falou, deixou isso um pouco claro na sua fala, é que, assim, as políticas internacionais, elas têm um papel muito importante, né, elas servem, às vezes, como correias de transmissão para trazer legislações mais progressistas aqui, eu acho que para o cenário interno, né, ao longo do tempo.
E durante o governo Bolsonaro, infelizmente, a gente assumiu essa postura contra o multilateralismo, né, contra, a gente se coloca, né, em termos de valores, assim, nas relações internacionais, ao lado de países dos quais a gente nunca esteve junto, né, então realmente é uma aliança da extrema-direita e que, de alguma forma, prejudica, né, que o que acontece no plano multilateral possa vir como uma correia de transmissão aqui para dentro, né, possa trazer legislações mais progressistas, vamos dizer assim. Então, também queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre essa ligação assim do internacional com o que acontece aqui, né? E como que isso vem sendo mediado nos últimos tempos. Então, esses seriam os meus 2 comentários, assim, meio perguntas, se vocês quiserem falar alguma coisa. Ana, muito obrigado pelas considerações. Na verdade, o que eu quis dizer é que o espaço deixado não é somente fazer um passo para se aproximar com o outro, mas no momento que você leve em consideração, busque resolver os problemas internos, sejam eles de natureza étnico-racial, sejam eles de natureza de desigualdade nas várias formas, fazendo aqui quórum com o que se me expõe aqui, essa população também, você fortalecendo o Estado internamente, resolvendo os problemas internos, você é visto como exemplo. É nesse sentido que o Lula, na verdade, muita gente acha que, bom, teve muita aproximação com a África. Sim, mas houve muito mais simpatia com o governo devido a uma agenda interna que vai fazer vai ter um eco internacional. Sim. Que bonito, obrigado. Desculpem, gente. Então, veja, a narrativa, a própria narrativa é a busca de dizer que, olha, eu vou acabar com a fome, eu vou implementar a agricultura familiar, eu vou fazer isso. Então, essas políticas domésticas, elas têm um impacto, ela leva a uma estimação, ela eleva o respeito ao país, à nação brasileira. E isso faz com que os outros países abracem o Brasil, queiram conhecer esse Brasil, queiram simpatizam com esse Brasil. E isso, no Brasil de Lula, mais com a simpatia, isso vai acontecer. No caso do continente africano, se você olhar o governo Barack Obama, foi a pior política para o continente africano. Foi o momento que mais se bombardeou, mais se explorou, mas como havia aquela perspectiva, aquela ideia, aquele negro, aquilo, você tem grandes aplausos, enquanto que não houve uma ruptura com o governo anterior quanto à política externa. Então, exatamente o que eu estava pensando era nesse sentido. Eu defendo uma ideia de que quando você quer um país forte na política internacional, um país que busca resolver todos os problemas sociais internos, independentemente da natureza. E no caso do Brasil, por ter 50% da população negra, e essa, por coincidência, ser a grande vítima da pobreza, da marginalização, de tudo que a gente tem ali, isso se torna um problema da política internacional. Então, é nesse sentido que eu coloquei. No cenário internacional, o Brasil, porque ao se aproximar dos países europeus, sempre o Brasil é visto como um país, uma ex-colônia, enquanto que países da Ásia, da África, até do Oriente Médio, estavam enxergando o Brasil como um líder natural, que poderia ser a porta-voz desses países no sistema internacional. O que a França vai fazer com a criação da comunidade francesa
depois da independência dos países africanos. A França tem um espaço maior nas organizações internacionais, na ONU, inclusive, devido ao peso dos países africanos que tinham como representante, como porta-voz, a própria França. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, não é necessariamente fazer uma política ativa de ir, mas você resolve seus problemas, os outros querem você como exemplo. Eu acho que esse é o sentido da minha fala. Não sei se eu respondi. Obrigado. Acho que enrolei mais que respondi. Não, tá ótimo. Bom, Ana, eu vou tentar colaborar contigo no sentido de que assim, tudo é um cabo de guerra, né? Muitas vezes a gente aqui dentro do país não está com tudo sanado. A gente não está com a gente nunca teve, nem no governo progressistas, um cenário de que assim, nossa, que viva! Nós temos tudo na LGBTQ+, nós não temos. Nós estávamos iniciando um processo de construção de uma rede de proteção. Nós tivemos agora, esse ano, uma primeira legislação aprovada no Senado que fala sobre nós. Nós não temos nenhuma coisa, uma outra conquista no legislativo. As nossas conquistas eram no judiciário. Então, mas nós tínhamos aí uma disputa. Nós tínhamos um governo que se colocava favorável, inclusive, a fazer esse diálogo internacionalmente, porque é uma via de mão dupla. Uma coisa vai puxando a outra para subir, né? Quando a gente se coloca internacionalmente, né, na perspectiva de que nós somos favoráveis a essa promoção, a gente coaduna com as decisões internacionais. Vou citar um exemplo: meio ambiente. Nenhum país é maravilhoso no meio ambiente, até porque senão nem no capitalismo a gente vivia, né? Mas vamos lá. Aí eles assinam um acordo dizendo assim, para o meio ambiente tem que fazer tal coisa, tal coisa. Então, os países que assinam, eles se comprometem àquilo, e quando eles voltam, muitas vezes, por exemplo, no Brasil, a gente não tem um legislativo muito favorável, mas todos os poderes têm que responder àquele acordo firmado internacionalmente, porque senão a gente não compõe aquele lugar. Então, a gente acaba cobrando, inclusive, as outras instâncias. A mesma coisa acontece nas outras pautas. Então, toda vez que a gente se coloca, que a gente coaduna com uma decisão internacional, o país inteiro tem que se movimentar, né, para contribuir com aquilo, porque senão aquelas relações internacionais elas são prejudicadas, né? E o país ele não se coloca como uma ilha, né? Ele depende dessas relações. Então, as empresas dependem dessas relações internacionais, né, para os seus produtos escoarem, né? Então, todo esse sistema precisa dessas relações internacionais com alguns países para se manter. Por mais que o país, hoje, esteja próximo de países completamente, declaradamente, né, contrários às nossas pautas, ele não deixa de ter relação comercial com a China, por exemplo, que ele tanto critica. E toda vez que eles falam barbaridades, a embaixada da China reclama, eles têm que recuar. Porque hoje grande parte do comércio brasileiro depende da China. Então, nesse sentido, né, para a manutenção dessas relações internacionais, há de se ter esses acordos internacionais. Então, a gente tem que decidir para que caminho os acordos e as aprovações internacionais do Brasil vão girando. E a gente tem que tensionar. Então, se nós não estamos lá, nós não tensionamos. É isso que as organizações brasileiras que atuam na incidência internacional fazem. Elas tensionam, elas provocam, elas se articulam, elas denunciam. Porque um país que é inseguro, para uma população, por exemplo, isso prejudica o turismo, isso prejudica. Então, a gente vai aí falando, por quê? Porque ele tem que ir corrigindo, e assim a gente vai tensionando. Então, é uma maneira de provocar, de que essa pressão venha de fora, para que a gente ou segure um pouco essa violência interna, ou que a gente realmente caminhe quando temos governos
mais progressistas. Não sei se eu atrapalhei, se eu ajudei, mas eu acho que é isso. Assim, se a gente ficar muito invisível e muito sensível, eles vendem a imagem que eles querem e eles aqui, né, excluem a gente, como fazem, inclusive, territorialmente, né? A tentativa de retirada da população LGBTQIA+, do centro de São Paulo, ela é um processo de gentrificação, de higienização, que não nos quer naquele lugar, para que as pessoas não nos vejam. Então, isso também faz parte disso. A gente tem que estar nos lugares onde as pessoas têm que nos verem para a gente poder promover esses avanços. Maravilha, esclareceu. Imaginem agora o que a Cima acaba de dizer. Imagine se tivesse um país onde essas questões são resolvidas internamente. Imagine quais são os outros benefícios que a gente tira no sistema internacional. Como que o país seria visto a partir dessa questão? Imagina em várias outras questões sociais. Então, que fazem parte, que são pilares do Estado-nação. Ana, eu acho que você, como você estuda China, acho que o caso chinês é bastante ilustrativo dessas questões. A projeção da China no sistema internacional, ela se baseia numa pauta muito forte internamente para tentar resolver vários problemas. Obviamente, problemas continuam dentro da China, mas grande parte você tem uma resolução de problemas internos que possibilitaram essa projeção. Então, é nesse sentido que eu queria abordar. Bom, gente, obrigada mais uma vez. O Ataíde precisou sair também, ele tem outra reunião agora. Mas muito obrigada pela participação, né, até aqui. Por mais que a gente tenha tido alguns probleminhas técnicos, acho que a gente conseguiu fazer um bom debate, né, e acho que ficou bem claro também, acho que a importância das organizações, né, sociais na incidência internacional, acho que está mais do que, é um debate mais do que necessário e urgente, né. Então, mais uma vez, muito obrigada, esperamos manter contato, né, e mais para frente prolongar esse contato. Então, obrigada, Débora, que mediou, né, a Cine, Mamadou, a Taíde, Ana, fez, né, parceria, né, da BONG com a FES, com o PEB, que possibilitou, né, a gente ter essa formação. Então, que a gente possa fazer uma terceira edição, quem sabe, né? Então, muito obrigada mais uma vez, acho que a gente encerra por aqui, tá bom? Um abraço. Muito Um abraço, obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, prazer. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.